pressupostos aqui, né? Pressupostos, na verdade, são pontos que eu quero prestar atenção. O ponto zero, né? Eu tinha começado do ponto um, mas depois eu pensei nesse ponto zero aqui. É a relação entre a priori e inato, tá? Apesar de que Kant, acho que na introdução da crítica, eu não estou lembrando aqui exatamente que página, né? Ele faz essa distinção, né? Mas eu acho que ainda assim ele não distingue tão bem a priori e inato. Até porque ele fala de conceitos a priori, né? E não proposições que são conhecíveis a priori, né? São conceitos que você tem a priori, né? E muitas vezes isso tem a ver com um tipo de inatismo, né? Então esse é o primeiro ponto que a gente vai prestar atenção. O ponto zero, na verdade, né? O primeiro ponto é que ele utiliza, às vezes, um princípio, né? Possibilidade, concebibilidade, né? Essa sinal de maior aqui é meio condicional, tá? Não tem condicional aqui no teclado, eu também não estou a fim de estar procurando, né? Então isso aqui eu falei no outro vídeo, né? Que tinha mais ou menos a mesma motivação desse, né? Simplesmente compartilhando a leitura, que princípios, concebibilidade e possibilidade são bastante comuns, né, na filosofia. Né? Vários argumentos famosos usam esse tipo de princípio, né, como o argumento de Descartes a favor do dualismo, o argumento de Hume, né, a questão lá dele sobre indução e causalidade, utilizam uma passagem de algo ser concebível para algo ser possível. Né? Então esse princípio é um pouquinho mais aceito, apesar de bastante questionado também. Em Kant, né, eu estou lendo um pouco sobre idealismo. Nos idealistas alemães, depois de Kant, de maneira mais comum ainda, você tem a conversa desse princípio, né? A passagem entre possibilidade para concebibilidade. Né? Se algo é possível, esse algo deve ser concebível. Né? Na verdade, o Kant aqui ele faz o modus tollens, né? Como algo não é concebível, ele não é possível. E isso aqui é mais questionável do que o princípio concebibilidade e possibilidade, né? Porque o princípio concebibilidade e possibilidade apenas pressupõe que nossa faculdade de conceber, ela é correta no sentido de que a gente não concebe contradições ou coisas impossíveis, né? Já o princípio possibilidade e concebibilidade, ele é mais forte, né? Porque aqui ele está pressupondo o seguinte, que nossa faculdade de conceber, ela é de alguma forma completa, né? A gente pode conceber todas as possibilidades, o que não parece ser o caso para agentes finitos como nós, né? Então, vou tentar aqui mostrar onde é que eu acho que ele está usando esse princípio na parte sobre tempo, né? Mas ele utiliza também na parte sobre espaço. 2. Né? Aqui, Kant, muitas vezes ele toma como coextensivos a priori, né? Esse aqui é meu bicondicional, tá? E necessário, né? Então, um ponto, né, a priori necessário e, consequentemente, a posteriori e contingente. Né? Um ponto importante, né, na história da filosofia, e um capítulo que até o próprio Kant ele tem uma participação muito importante, né? Vou descer aqui um pouquinho só para falar sobre isso, é distinguir essas três oposições. Né? É a oposição entre analítico e sintético, né, que é uma oposição semântica, né? Aqui eu não estou muito preocupado em dar uma definição muito boa sobre analítico sintético, tá? Mas definições suficientes para a gente entender. Né? Então, supostamente, uma proposição seria analítico para Kant, né, quando o conceito utilizado no predicado está contido no conceito utilizado no sujeito, né? Como, por exemplo, oncologistas são médicos, né? O próprio conceito de oncologista inclui o de médico, né? Oncologistas são médicos que cuidam do câncer, de modo que oncologistas são médicos. É uma proposição analítica, né? O predicado, vamos dizer assim, são médicos apenas explicita um conceito que já está contido no sujeito, né? Não é a melhor definição de analítico, depois você tem uma definição
freguiana, né, que analítico é aquilo que pode ser reduzido a uma verdade lógica a partir de definições e sinônimos, né? Então, de modo que, como oncologista, por definição, é médico que cuida do câncer, oncologistas são médicos. No final das contas, seria equivalente em algum sentido a médicos que cuidam do câncer são médicos. E isso é uma verdade lógica, né? Porque para todo X, se X é A e B, X é A, né? E sim, uma proposição sintética seria uma proposição que não é analítica. Tá? Então, oncologistas são ricos seria uma proposição sintética, apesar de provavelmente verdadeira, né? Mas não faz parte do conceito de oncologistas serem ricos, né? Outra distinção, então essa distinção aqui ela é semântica. Tá? Outra distinção é a distinção entre a priori e a posteriori. Né? Isso aqui é uma distinção epistêmica, né? Sobre conhecimento. Né? Então, uma proposição pode ser conhecível a priori quando ela é conhecível com justificação que não depende da experiência. Né? Aqui tem um ponto, né? Kant aqui não está, como eu falei, que ele muitas vezes não distingue muito bem o a priori do inato. Kant não está muito claro a noção de a priori como a gente tem hoje em dia, né? Especialmente por causa do empirismo, né? Então, como é que eu posso conhecer coisas a priori se, né, todo conhecimento depende da experiência, né? Hoje em dia a gente pensa o seguinte: ora, mesmo no conceito, mesmo no conhecimento a priori, tem partes desse conhecimento que dependem da experiência, mas eles dependem de uma maneira muito específica, né? Por exemplo, oncologistas são médicos. Eu posso saber isso de maneira a priori, né? Qual é a justificação que eu tenho para dizer que oncologistas são médicos? Será que eu preciso fazer uma pesquisa? Né? Será que eu preciso analisar o DNA ou a formação de cada oncologista para saber que ele é médico? Não. Né? Minha justificação aqui é simplesmente, olha, o significado da palavra oncologista é um médico que cuida do câncer. Né? Mas perceba, eu preciso da experiência para aprender português, né? Como qualquer língua. Né? Então eu preciso ter experiência. Algum dia eu aprendi o conceito de oncologista. Né? Então, esse tipo de experiência, né, a experiência necessária para aprender conceitos, etc., é aceitável no conhecimento a priori. Mas por quê? Porque a justificação aqui ela não cita nenhuma experiência específica. Ela cita o conceito. Tudo bem, eu aprendi esse conceito, mas não é uma experiência específica. É diferente de oncologistas são ricos. Né? Se eu fosse dar uma justificação para essa afirmação, eu teria provavelmente que citar alguma pesquisa, um censo, uma pesquisa do Conselho de Medicina, né? Algo desse tipo. Né? Então, essa seria uma proposição a posteriori, ou seja, uma proposição. E outro ponto é o seguinte: né? Uma proposição é a priori, um conhecimento é a priori, quando ele pode ser conhecível de maneira a priori. Mas muitas vezes a gente conhece coisas que são conhecíveis de maneira a priori apenas através da experiência. Por exemplo, muitos teoremas da matemática, eles são a priori. Né? Eles podem ser simplesmente provados. Né? Por mais que eu esteja rabiscando no papel a prova, essa experiência também não é central na justificação. Né? O que é central é a prova mesmo. Prova enquanto entidade abstrata. Apesar de um teorema matemático poder ser conhecido a priori, geralmente a gente aprende teoremas da matemática porque um professor disse pra gente, né? A gente não sabe nem provar, só sabe que é verdadeiro. Nossa justificação nesse caso é testemunhal. Né? Então, a gente aprendeu esse conhecimento de modo dependente da experiência, mas ele é a priori porque ele é conhecível de maneira a priori. Tá? Já conhecimentos a posteriori são aqueles que não são conhecíveis de maneira a priori. E a terceira distinção aqui importante é entre necessário versus contingente. Né? Isso aqui é uma distinção metafísica. Apesar de que tem um ponto aqui que vou chamar a atenção depois. Né? Necessário, uma proposição é necessária simplesmente quando é impossível ela ser falsa. Né? 2 mais 2 igual a 4. É impossível 2 mais 2 igual a 4 ser falsa.
Se a gente pensar que existe uma relação entre concebibilidade e possibilidade, é inconcebível que 2 mais 2 mais 4 seja 2 mais 2 igual a 4 seja falso. E uma proposição é contingente quando ela é passível de ser falsa, né? Então, por muito tempo na filosofia, né, principalmente os empiristas ali, eles julgavam que o que está aqui na coluna da esquerda, analítico, a priori necessário, são coextensivos. Ou seja, aquelas proposições analíticas são as proposições a priori, que são as proposições necessárias, né? Então, Hume, por exemplo, quando ele faz essa distinção, ele colapsa essas três distinções em uma. Ele fala em questões de fato, matter of facts, do lado de cá, né, do lado do sintético da posteriori, e relações entre ideias, que seria o conhecimento a priori, analítico, etc. Né? Então, foi um grande avanço na filosofia a distinção entre essas três distinções. Né? E o Kant ele foi um dos pilares desse avanço, exatamente porque ele foi o cara que distinguiu a noção de analítico e sintético da noção de a priori e a posteriori. Né? Famosamente, Kant, uma das teses centrais do livro dele é que existem proposições sintéticas a priori. Então, ele está aqui distinguindo essas duas primeiras colunas aqui. Né? Olha, existe sintético a priori, nem todo sintético é a posteriori. Né? Nem tudo a priori é analítico. Né? Tudo bem, ainda assim, a maioria das pessoas acredita que todo analítico é a priori, certo? Mas não que todo a priori é analítico, tá bom? Então, apesar de Kant ter feito essas distinções, ele, ao que parece, ainda não tem claro, ele não tem ainda essa separação entre a segunda e a terceira coluna, tá? Isso é algo que foi expressamente introduzido na filosofia já no século XX apenas por Kripke, né? Kripke no Name and Necessity tem toda a argumentação para dizer que existem necessários a posteriori e contingentes a priori. Né? Nesse ponto aqui da história, essa distinção não está feita e é entendível que Kant não esteja assumindo que a priori é a mesma coisa que necessário, ou pelo menos é coextensivo com necessário. E isso é importante em várias partes do argumento dele. Né? A priori é coextensivo com necessário e a posteriori é coextensivo com contingente. Tá. O terceiro ponto que eu queria chamar a atenção é que Kant, às vezes, ele não parece fazer distinção entre duas coisas que eu vou até colocar ali como uma quarta distinção, entre necessidade epistêmica, certo? E necessidade metafísica, certo? Então a ideia aqui é a seguinte, né? A gente poderia até colocar aqui, né, como uma quarta coluna, é a necessidade. Botar metafísica. Porque agora aqui já não está essas duas, como fossem as duas colunas que eram tomadas como coextensivas, né? Tanto a necessidade epistêmica quanto a necessidade metafísica estariam aqui do lado do necessidade, né? Então, necessidade epistêmica versus necessidade metafísica, né? Isso aqui é algo também que foi muito tratado pelo Kripke, apesar de que não é ele o primeiro cara a tratar disso de maneira bastante clara, mas também no Name and Necessity ele trata dessa distinção de maneira importante. E Kant, ele parece que às vezes ele não distingue, né? Às vezes ele faz o seguinte argumento, ó, tal coisa... deixa eu só falar de distinção, né? Necessidade algo é epistemicamente necessário quando você pode ter certeza daquilo, né? Não há nenhuma possibilidade daquilo, assim, não há nenhuma possibilidade, pelo menos dado o seu acesso ao mundo, daquilo ser falso. Então, por exemplo, eu existo. Eu existo é uma necessidade epistêmica. Né? Se você vê lá o vídeo lá sobre o que eu falei sobre o cogito, sempre que eu penso que eu existo, é impossível estar errado sobre isso. De modo que eu tenho um tipo de certeza. Eu tenho uma certeza, não no sentido de psicológica, eu tenho uma certeza no sentido da minha justificação, ela é infalível. Né? Então, isso é uma necessidade epistêmica para qualquer indivíduo.
para qualquer indivíduo, é uma necessidade epistêmica para ele que ele existe. Já a necessidade metafísica, então necessidade epistêmica tem a ver com o ponto de vista do indivíduo. Já a necessidade metafísica, não. Então, por exemplo, eu existo. Apesar de ser uma necessidade epistêmica para mim que eu exista, não é necessidade metafísica que eu exista. Meu pai poderia não ter conhecido minha mãe, de modo que é plenamente possível que eu não exista. Né? Eu não sou Deus, né? Eu não sou um ente necessário. Apesar de que é uma necessidade epistêmica para mim que eu existo. Então a grande diferença é essa. Porque o eu existo, né? Qual é a mágica do eu existo? Ele explora o ponto de vista do sujeito. Né? Claro que qualquer sujeito que pense isso, ele não pode estar errado ao pensar isso, porque ele está pensando isso. Já a necessidade epistêmica é como se fosse um ponto de vista objetivo. Né? Então, do ponto de vista objetivo, vamos dizer que agora eu sou Deus, eu estou pensando se é possível que Danilo não exista. É possível. Né? Não tem nada nele tão especial assim dele ser uma entidade necessária. Né? Então, Kant, às vezes, ele faz o seguinte argumento. Tal coisa é uma certeza, né? Apodítica, como ele fala. Consequentemente, é uma necessidade metafísica. Consequentemente, é a priori. Então, ele faz esse jogo, ele pega essas três classes aí e toma como coextensiva, como estou mostrando aqui que não é. Né? Existem necessidades epistêmicas que não são necessidades metafísicas. Existem necessidades metafísicas, né? O exemplo aqui. Né? E necessidade epistêmica, ela é bem próxima do a priori. Né? Apesar de que, talvez, se você for um falibilista, você pode pensar que você pode ter conhecimento a priori, que não é uma necessidade epistêmica. Então, por exemplo, eu existo uma necessidade epistêmica, não é necessidade metafísica, é a priori. Né? Você pode ter outras coisas que são a priori, talvez não seja nem necessidade epistêmica, nem necessidade metafísica. Por outro lado, o exemplo que Kripke dá, né, de necessidade a posteriori é água é H2O. Seria uma necessidade metafísica, mas não é uma necessidade epistêmica. Né? No passado, antes das pessoas fazerem química e saberem disso, indivíduos podiam duvidar que água é H2O de maneira totalmente justificável. Né? Então, essa distinção aqui também que é importante aqui para Kant nessas partes aqui sobre espaço e tempo. Um quarto ponto que eu queria chamar a atenção, isso aqui eu acho muito engenhoso dele. Em determinado momento, Kant ele explora a distinção entre conceito e objeto, né? Que é algo que Frege, né? Frege eu sempre esqueço o nome dos artigos de Frege, mas tem um que é função e objeto, tem um que é conceito e objeto. Né? Então tem essa distinção muito forte entre conceito e objeto que Kant ele já explora aqui. E eu acho que de maneira bem interessante e bem esperta. Né? Eu vou tentar também chamar a atenção isso. E um princípio que ele utiliza bastante interessante é que o conhecimento analítico é um conhecimento né? Conhecimento analítico é estranho, né? O conhecimento de proposições analíticas se deve a conceitos, né? Algo desse tipo, tá? Tipo, você sabe que oncologistas são médicos porque tem uma relação entre o conceito de oncologista e o conceito de médico. Né? É um conhecimento sobre conceitos, é um conhecimento, não é bem sobre, mas é um conhecimento fundamentado por sua capacidade conceitual. Né? De modo que se você está buscando um conhecimento sobre um indivíduo, esse conhecimento não poderia ser de proposições analíticas, mas de proposições sintéticas. Né? Isso é interessante. Né? Porque o indivíduo, algo que você se refere como isso, por exemplo, você não está associando nenhum conceito. Você pode se referir a um indivíduo sem associar nenhum conceito a ele. Né? De modo que você pode ter conhecimento sobre isso que não depende de conceitos. Né? Então, às vezes ele vai fazer né? Ele vai argumentar que o tempo é um indivíduo, deve ser tomado como indivíduo, e daí ele vai falar assim, olha, como não é um conceito, você não pode ter conhecimento analítico, tem que ser sintético. Né? Então tem esse ponto também. Né? E o último ponto que eu queria chamar a atenção é
os argumentos transcendentais, né? Transcendentais. Que é também uma grande inovação aí de Kant. E aqui, nessas partes, né, especialmente na exposição transcendental do conceito de espaço e de tempo, ele faz uso de argumentos transcendentais, que é algo que eu, sinceramente, preciso estudar mais, né? Que são argumentos interessantes e as pessoas falam que tem um papel super importante na filosofia, né? Mas só para falar de maneira por cima, um conhecimento, argumento transcendental é um argumento que parte do pressuposto que nós temos conhecimento sobre algo, sobre alguma área, e se pergunta sobre as condições de possibilidade desse conhecimento, né? Então, é uma atitude interessante, né, inovadora em relação ao ceticismo, né? Então, não é que, por exemplo, quando Kant fala do espaço, né? Não é que ele quer provar que a geometria dá conhecimento. Não. Ele está partindo do pressuposto. A geometria dá conhecimento. A gente tem conhecimento a partir da geometria. E o ponto é como esse conhecimento é possível, né? E ele tira conclusões daí.